Ei, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Cor da Noite. Antes de chamar a nossa convidada, quero saber se você já está inscrito no nosso canal, @Cor da Noite Oficial, @Terraço81BH, @Carol Thompson Oficial e hoje, @Black.Vica, nos apoiando com acessórios e roupas étnicas. Vou falar um pouquinho mais na frente, mas vamos lá. Hoje é um bate-papo muito especial. Ela é vereadora, quilombola, mulher preta, Júlia Santos. Seja bem-vinda, Júlia. Prazer, eu tô tão assim, emocionada, mas vamos lá. Seja bem-vinda. Grata, Carol, grata por esse encontro, grata pelo convite. Quando a gente se encontrou aqui, mais uma vez, para mim, evidencia o quanto nós somos partes umas das outras, que em algum momento foi descolado e a gente vai se encontrando e vai se reencontrando no processo. Eu já começo emocionada, assim, talvez as pessoas que estão acompanhando, né, não se dá conta da grandeza que é isso aqui que vocês estão fazendo. Feito por mãos pretas, por cabeças pretas, por corpos pretos. Isso é tão importante. E eu faço muita questão de estar sempre nesses nossos encontros, dessas pretitudes todas. Porque é sobre nós e é sobre essa cor, né? Da noite. Cor da noite. Vamos lá, então. Então, conta pra gente quem é Júlia Santos, de onde veio, né? Você é de Belo Horizonte? Sim, sim. Nasci em Belo Horizonte. Já nasci quase que de mãe solo, porque logo em seguida meus pais se separaram. E aí sou de uma família migrante, acho que quase como a maioria das famílias hoje de Belo Horizonte. Sou de uma família migrante e de uma família que migra para Belo Horizonte e que se estabelece em Belo Horizonte, mas que pelo sonho da casa própria acaba migrando novamente. E aí a gente foi para Ribeirão das Neves. Então eu passei grande parte da minha infância, adolescência e uma parte da juventude lá em Ribeirão das Neves. Por isso que eu afirmo com muito orgulho que eu sou pé vermelho. Eu sou pé vermelho porque eu venho desse ônibus vermelho que a gente pegava para vir para o centro, que não era o centro de Neves, era o centro de Belo Horizonte. E aí eu passo esse tempo lá e faço esse retorno por volta dos 18 anos para estudar. Mas antes disso, eu já fazia um movimento de retorno para BH. Foi quando eu conheci o Quilombo Manzo, onde eu me aquilombo no Quilombo, pela minha mãe Cássia, que quando eu chego no quilombo, a partir da religiosidade. Mas como que foi essa chegada? Porque é um quilombo que também se organiza a partir, não só do modo de vida, mas também do modus da religiosidade, né? A nossa matriarca é uma mamento de inquice, uma mãe de santo. E aí eu chego no quilombo porque um amigo lá de Neves conhecia o quilombo e ele era já dessa família. E aí eu chego no quilombo, uma criança de 14 anos, muito assustada com tudo da vida e tal. E minha mãe, ela me adota. E aí ela faz esse movimento de aproximação, de acolhimento. Uma criança que ela já sentiu traços ali de uma criança meio perdida mesmo. Com filha única. Criada criada com 3 primos, então não tenho a síndrome da criança única, aquela coisa filho único dá problema, e fiquei livre disso, porque eu cresci com 3 primos, onde eu fui obrigada a dividir. E nessa família preta, assim, como a maioria das famílias pretas que a gente conhece, se tem para um, tem que ter para todo mundo. Se não tem para todo mundo, não tem para ninguém. Então eu cresci nesse ritmo. Se tinha para mim e para os meus primos, a gente tinha. Se não tinha, se tinha só para mim, não tinha para ninguém. E minha mãe muito forte, essa figura é muito batalhadora, que não tinha medo do trabalho e que única imposição lá em casa era tinha que estudar. É muito comum, tá? Das famílias. Das famílias pretas, principalmente as famílias, você falou, né, que quase que uma mãe solo, mas a gente é mãe solo. Sim. Quando você vai sozinha ali, é mãe solo, né?
porque rede de apoio é muito importante. Sim. Então, nesse caso, se você tem essa lembrança, esse pensamento, esse sentimento de mãe solo, é mãe solo. E é muito comum estudar, prioridade estudar. Conta pra gente esse passo, então, assim, pro quilombo. Porque a mamãe tinha uma coisa que ela falava assim, olha, eu não admito mentira. E eu cresci com trauma de mentira. Tem uma coisa que me incomoda profundamente, mentira. Que ela falava assim, quem mente mata, quem mente rouba, quem mente é capaz de tudo. E aí ela botava esse rolê assim, e eu cresci com isso. E ela falava, olha, eu faço de tudo, eu trabalho, assim, ela trabalhava muito. Eu faço de tudo para que você possa estudar, porque o estudo era o único caminho para ser alguém na vida, segundo ela e segundo as minhas tias, segundo a minha família. Então, ela falava, olha, eu trabalho muito para você estudar. Sim. Então, lá em casa não admitia nota baixa, não admitia reprovação, porque ela falava, a sua única função na vida é estudar. E eu acho que vários de nós, pretos, ouviam isso durante a vida toda, assim, né? E aí, eu volto para Belo Horizonte para estudar. E aí voltei para fazer cursinho, o FMG, na época, o pré-vestibular, porque era o sonho também de toda a família pobre conseguir entrar na universidade gratuita, na universidade pública. Sim. Estudar para conciliar, nesse caso você já trabalhava? Ou era... Já trabalhava. Eu por volta dos meus 15, 16 anos, eu desobedeço ela e dou um jeito de trabalhar pelo menos aos finais de semana. Então, nos finais de semana que eu não estava estudando, eu tinha uma banca no Ceasa. E aí, essa banca do Ceasa, eu vendia o que tinha de mais barato no dia, porque o marido de uma prima trabalhava descarregando o caminhão, então ele via a carga mais barata do dia, assim, da madrugada. E aí eu chegava de manhã cedinho no Ceasa, e aí eu vendia o que tinha de mais barato e que não precisasse de balança, porque eu não tinha dinheiro para balança. Ainda tem isso. Com 15 anos. E aí, depois disso, fui vender batata frita na feira com uma prima. Foi meu primeiro emprego. Sim. Foi no Ceasa e nas feiras. E aí, depois, eu fui trabalhar com estética. Fiquei muitos anos na área da estética. Com 18, eu faço essa volta para Belo Horizonte e que me aproxima cada vez mais também do quilombo, porque era mais fácil. Eu lembro que eu vinha de Ribeirão das Neves, aí o ponto de ônibus era ali em frente à Serraria Souza Pinto. Sim, ali, e aí eu subia até Afonso Pena, porque em frente aos Correios era o ônibus que ia para Santa Efigênia, onde é o quilombo. Sim, quando tinha o dia da condução, que quando não tinha, eu ia a pé pela Andradas, depois pegava a Mendiçá. E para mim era maravilhoso poder estar no quilombo, porque no quilombo eu me reconhecia. Porque lá em Neves não tinha as discussões raciais, não chegava as discussões sobre feminismo. Não, é isso que eu ia te perguntar, se nessa época aí você já tinha essa fortaleza de... Não acessava essas coisas, porque o que nivelava lá era a pobreza. Sim. O que nos nivelava era a pobreza. Quem era mais pobre, menos pobre. Quem tinha a casa de alvenaria rebocada, quem ainda não tinha a casa rebocada. Quem tinha a cerca de arame farpado, ou quem já dava conta de botar um muro. Era isso que nivelava a gente. Quem morava na rua que já estava começando a passar o asfalto, ou quem morava na rua de terra. Então, esgoto não tinha. Eu morei muitos anos numa casa que eu batia saril para tirar água. E as pessoas não têm noção disso. Talvez elas não sabem nem o que é o saril, né? Que era aquela manivela da cisterna. Que eu batia saril para tirar água. Quando a bomba d'água queimava. E na frente Aí a cisterna, olha pra você ver como a gente já sabia das tecnologias, né? A cisterna tinha que ser no fundo da água e a fossa na frente, porque não podia estar próximas por causa do esgoto. Então, saneamento, então... Não assim, tinha, interno, não né? tinha. Não tinha encanamento, saneamento básico, não tinha nada disso. E aí eu cresci nesse contexto. E que não tinha muito acesso. Mas eu sempre gostei da cultura, assim. Eu comecei a fazer teatro na igreja, passei pela igreja, assim, como várias das pessoas LGBT. Sim, já fui da igreja. Já fui aleluia. Eu acho que
a maioria das pessoas LGBTs, as pessoas dissidentes de gênero em alguma medida, passaram por esse processo da igreja, passaram por esse processo da culpa, passaram por esse rolê desse medo, desse não pertencimento, principalmente de uma culpa imposta. Então, acho que a maioria, né, de nós passamos por isso, assim. Sim. Mas eu dei sorte de cair com uma galera muito massa, numa igreja legal, e eu fui fazer teatro. Fui fazer teatro na igreja. A primeira vez que eu fui fazer teatro, fazer aula de teatro, foi na igreja. Cantar, não prestei pra cantar. Não dava, Nós recebemos Dom Juju, que é o cantor, né? Dom Juju conhece? Não. Ele falou sobre isso, da igreja, que ele ficou muitos anos. Não sei se você ficou muitos anos. Não, mas ele sentia essa opressão, mas ele foi pro mundo. Fui liberta rápido. Pra cantar, assim. Só que depois ele sentiu que tinha um vazio ali. Mas segue, assim, desculpa te cortar, mas é porque pontuando que é comum, né? Sim, E aí eu fui fazer teatro na igreja a primeira vez, onde eu fui laçada ali pela arte mesmo, pela cultura. Foi meu primeiro contato com cultura. Sim. E foi muito legal que nesse grupo de teatro da igreja, o diretor, enfim, a pessoa que conduzia, sentiu necessidade de trazer mais conhecimento, de trazer outros ares, outros olhares, técnicas mesmo, porque a gente fazia muito nessa coisa espontânea, dessa coisa natural. Sim. E ele queria botar um pouco de técnica no que a gente fazia e tal. Eu acredito que naquela época ele tinha um desejo de realmente criar um grupo de teatro. Da igreja. E aí você se divertia? Que era da igreja, mas não necessariamente só da igreja. E ele foi a primeira pessoa que viu em mim potencial artístico. Okay. Mas você se divertia? Super. Era legal estar ali? Super. E aí ele chama uma pessoa de fora da igreja, uma pessoa do mundo, para vir dar as aulas. Isso foi um diferencial, foi um divisor de águas. Porque eu fui entender o teatro quanto técnica. E aí eu rompi com a igreja e, curiosamente, eu lembro que teve um culto de jovens no sábado. Eu fui ao culto de jovens, era aniversário de uma prima nesse sábado. E eu saí do culto e passei no aniversário da minha prima, porque era aniversário da prima, então não era uma festa mundana. E ali eu conheci um amigo da minha prima, que ele me convidou para ir numa sessão que ele fazia na casa da tia dele. Primeiro, não era numa casa de candomblé, né? Era numa casa da tia que ele fazia a sessão. E eu fui, curiosíssima. Cheguei lá, menina, tinha um cara falando igual uma criança, comendo uns doces, ele comia com a mão, ele falava igual criança. Eu achei aquilo assim diferente. Não, achei diferente. Mas tava ali interagindo e tal, e eles falaram assim: agora a gente vai tocar, vamos chamar o caboclo. Aí eu falei, tá bom. Aí continuei lá. E aí, aquela pessoa que falava igual uma criança, depois falava igual um homem, assim, mais sério e tal. E me ofereceu vinho e tal. E aí, tava super tranquilo. E acho que eles se empolgaram, né? E falaram assim: agora vamos tocar pro Exu. Eu falei, agora eu vou embora. Porque o Exu não é legal, porque o Exu a gente queima na igreja, né? Sim. O Exu eu já tinha ouvido falar. O Exu a gente queimava lá na igreja. Entendi. E aí, antes que eu fosse embora, ele virou lá no Exu. E o Exu me disse coisas que reverberam até hoje, assim. Que eu vejo hoje, fruto lá de trás. Com 14 anos. Nossa, que potente. Mas Exu é potente, né? É isso, pra mim. Ele corporificou, ele exemplifica tudo do que as pessoas dizem do ditado africano, né? Que o Exu acertou um pássaro com a pedra que ele jogou ontem. Esse Exu me disse coisas quando eu tinha 14 anos. Que hoje eu vejo acontecer assim. E é muito vivo. Pra mim, essa energia de Exu. E aí, enfim, eu não voltei mais pra igreja. Mas aí, acho que te transformou. E principalmente, me trouxe um pertencimento.
me trouxe uma possibilidade de existência sem julgamento, uma possibilidade Sem de existência culpa, sem né? a culpa, sem o pecado. E aí eu me aquilombei no Quilombo Manso, assim, me encontrei. Maravilha. Eu costumo falar que lá eu aprendi das coisas mais corriqueiras, desde picar cebola, que eu não sabia picar cebola, a todas as coisas, a catar um feijão, a varrer uma casa direito, porque não pode deixar o lixo no canto. Não pode. É isso mesmo. A engomar uma saia, a bater uma farinha de acarajé, a fazer uma farinha de acarajé, a fazer uma farinha de acaçá. Então, Prepara a assim, gente pro mundo, né? pra vida. Pra vida. E foi lá no Quilombo Manso, depois de anos, um dia sentada com a minha avó, a gente conversando, que é a minha mameto, né, a minha líder espiritual, enfim, a matriarca do Quilombo, a gente sentada assim, um dia ela falando, por que a gente não tá no asfalto? E aí isso me atravessou de uma forma que esse não estar no asfalto, pra mim chegou, por que a gente não está nesses lugares de poder? Sim. Por que a gente não está ocupando todos os espaços? Ali virou uma outra coisa dentro de mim. E ali no Quilombo eu aprendi a beber de Nego Bispo, que convivia na cozinha da minha casa, de Hamilton Borges, de tantas outras figuras maravilhosas, assim, que eu aprendi muito e que eu aprendo até hoje. Mas com então essas você acha que figuras. nesse momento, vocês nessa conversa, você pensou, eu acho que eu vou fazer alguma coisa, não sei, tá dentro da Eu política. preciso descer pro asfalto. Precisa descer pro asfalto, tá. E esse descer pro asfalto até geograficamente, né? A gente ali no Quilombo tá mais alto, a Mensá tá embaixo. Sim. E essa era a analogia de descer pro asfalto. E aí eu desci pro asfalto. Eu desci pro asfalto e fui na universidade. E aí eu chego na universidade, e na universidade várias coisas já começam. Você já sabia que você queria fazer comunicação? Não, eu queria fazer uma coisa que não tivesse matemática. Comunicação. E aí, depois fui ver de estatística. Tá certo, E aí, o que acontece? Eu sabia que o movimento negro não dava conta de interseccionalizar as minhas questões de gênero. Sim. E o movimento LGBT não dava conta de interseccionalizar as minhas questões de raça. E aí, naquele momento, eu me via num lugar que era o não lugar. Sim. Quer um pedacinho? Você fica- O movimento negro não dava conta, porque o movimento negro tinha outras urgências de pautar a raça, e é super legítimo, Sim. porque a gente começa nessa necessidade de demarcar os espaços a partir desse corpo território preto. Sim. E o movimento LGBT tinha necessidade de demarcar. Nós não somos a peste gay, nós não somos essa epidemia que vocês querem nos Pintar, enquadrar. Então, e aí eu começo a entender disso tudo, vou para a universidade e aí faço um trabalho de conclusão de curso que, loucamente, eu fui estudar semiótica para dizer sobre as representatividades sígnicas que compõem o masculino e o feminino. Sim. Olha que Fiz loucura. muito, sim. E sem muitas referências acadêmicas, porque naquela época não tinha tantas referências acadêmicas assim. E a orientação? Que falavam Você conseguiu sobre alguém dissidência para de poder gênero. estar junto com você? Meu Porque orientador era muito duro. E eu não esqueço quando ele falou comigo assim, esse trabalho não tá muito pessoal. E eu disse, não, que isso. E aí eu fui entrevistar mulheres trans. Sim. Mas eu sabia que eu não queria colocá-las no contexto da marginalidade que já é imposta, Sim. da prostituição que já é compulsória impostamente. E aí eu fui trazer essas mulheres que compunham já o meu universo a partir do Sim. quilombo, da religiosidade, de outros lugares sociais, que eu acessava elas enquanto sujeitos marginais, mas que ainda assim eu queria humanizá-las.
E aí, essas entrevistas fizeram parte, então, da sua pesquisa? Foi, sim. Okay. E aí eu fiz um curta, né, um documentário. Um dia eu dou conta de fazer uma releitura dele e botar de novo no mundo. Mas ele existe, então? Existe, e tá pra gente? Existe, não, então vamos fazer o seguinte, vou falar dos arrobas. @Cor da Noite Oficial, siga, compartilha aí, comenta. @Terraço81BH, @Carol Thompson Oficial e qual é o seu arroba? Não, bota o meu arroba ainda, porque eu ainda não tô preparada pra botar ele de novo no mundo. É JUHLA Júlia Santos T. @Júlia Santos T. @Júlia Santos T. Muita coisa boa, muito movimento ali. Vai lá, siga. E @Black.Vica, nos apoiando hoje. Então vamos lá, então conta pra gente então nesse início. Eu lembro que na minha entrevista para a composição desse curta, eu falei com a Nick Lima, que foi minha mestra da vida, assim. Sim. Eu falei para ela assim, conta pra gente um pouquinho desse universo de vocês, pessoas trans. Aí ela falou, meu não, nosso. E aí ela abre um sol na minha vida. Sim. Te traz. Assim, você acha que te... E aí eu falei, putz, eu sou trans. Porque até então eu sabia que cisgênero eu não era. Sim. Mas que eu também, talvez, não tinha acessado o suficiente a questões das dissidências, né? No lugar das transições aí. Sim. Mas eu era uma figura andrógena. Na época a gente falava da androgenia, né? Sim. Hoje a gente entende que de outros lugares, de outras possibilidades de identidades. Eu era esse ser que não era nem homem nem mulher e estava de boa com isso. Sim. Não te incomodava, então, não sei, o tratamento das pessoas, de repente? Porque você falou que ela te trouxe para esse lugar. Mas e os outros lugares que você transitava, né? Eu quero dizer. Eu amava dar um bug na cabeça das pessoas. Sim. Eu amava as pessoas me olhar e não entender o que era aquilo. Sim. Eu adorava as pessoas ficarem confusas, assim. Porque eu tensionava esse lugar do masculino e do feminino. Sim. E outro dia eu até brinquei. Durante minha vida toda... Hoje eu tô tranquila com isso. Mas durante minha vida toda, eu não era masculina suficiente para as meninas. Sim. E eu não era feminino suficiente para os meninos. E até hoje eu vivo essa dualidade, assim. Então, e aí depois da minha transição, a minha vida toda, antes da transição, vocês me chamavam de ela. E aí eu transição, vocês vão me chamar de ele? Não dá. Entendi. Então, se resolvam vocês pra lá, se generalidade porque vocês. Já estava muito bem se resolvam, porque eu sou muito tranquila com isso. Gostei disso. Não afeta quem eu sou, não afeta a convicção que eu carrego. E a certeza desse ser. Tem uma pensadora argentina, Suzy Schock. Tomem nota, Suzy Schock. Ela fala sobre o direito de se reconhecer enquanto monstro. E eu acho que é muito isso. E mais, eu tenho feito um tensionamento com algumas pessoas e que não preciso de uma resposta. É só para vocês pensarem comigo. Sim. O conceito de cisgeneridade, ele já está atrelado naturalmente à humanidade. Sim. Nós, pessoas não brancas, nós ainda não conquistamos o direito de nos reconhecermos enquanto humanos. A principal retirada das nossas condições enquanto pessoas racializadas pela brancura é a humanidade. Sim. François Hamon fala isso no livro dele também. Será que as pessoas negras são cisgêneras? Só tô jogando por aí. Uma assim, semente. Né? Será? Será que esse lugar da cisgeneridade cabe mesmo às negruras? Não sei, acho que a gente pode ir pensando ao longo da vida, assim como várias outras coisas que a gente não tem uma resposta pronta agora. E uma resposta só? Eu também não acho que não. Mas é entender que talvez esse conceito hegemônico, principalmente desse ser universal, que é o homem branco, cisgênero, não cabe a nós. Sim, tá certo. Né? Principalmente, por exemplo, aos homens cisgêneros.
que ainda se reconhecem enquanto cisgêneros negros, será que eles são humanizados? Principalmente quando a gente coloca na categoria de macho. Sim. É o macho, né? Já tira ali a humanidade daquele indivíduo. Coloca ele no outro... Na categoria de macho, de animalizar aquela existência, sabe? Boa, então, boa é um provocação. convite. Boa É um convite. convite pra gente, sei lá, daqui a um tempo ir reverberando. Daqui a pouco a gente se encontra novamente, a gente vai dizer fala de mais novo, sobre isso. Sim. Mas foi nesse momento que eu comecei a, inclusive, me entender enquanto uma sujeita política. Sim. Belo Horizonte vivenciava, na época, um movimento que era o direito de espaço público. E aí tinha um movimento que chamava Fora Lacerda. Sim, lembro bem. E eu tenho um pesar do Partido Novo ter tirado o nosso laranja, porque esse laranja era nosso. No movimento Fora Lacerda, que a gente ia pra rua de laranja. E aí a gente reivindicava esses lugares. Ao mesmo tempo acontecia um levante feminino, que pela primeira vez em Belo Horizonte estava acontecendo a Marcha das Vadias. Sim, e aí a gente foi pra rua na Marcha das Vadias e gradearam as praças, né, em Belo Horizonte. A Raul Soares gradeada, a Praça da Estação gradeada. Uma argentina foi presa na Raul Soares fazendo topless. E a gente foi tomar banho na fonte da Praça da Estação, fazendo a praia da estação. Sim. E o prefeito desliga a fonte. E a gente aluga caminhão-pipa e vai pra praça. E aí eu lembro daquela argentina que fazia topless e foi presa. E eu resolvo fazer topless. E aí eu boto o peito de fora, e todo o rolê era a Júlia do peito de fora, a Júlia do peito de fora. E quando a polícia chegava pra me prender, eu falava, o Estado está reconhecendo que eu sou mulher? Porque o Estado diz que eu não sou mulher, o Estado diz que eu sou homem. Sim, sim. E aí a polícia não sabia o que fazia. E aí não me prendia. Embolar a cabeça mesmo. Isso, né? porque pensa, era um tórax protuberante. Não era um peito. Sim. Porque isso é vedado ao corpo da mulher. A mulher que não pode andar com o peito de fora. O homem pode andar sem camisa, que não é atentado violento ao pudor de ninguém. Sim. E aí isso dava um bug. E todo rolê que eu ia era Júlia, bota o peito de fora. Júlia, bota o peito de fora. E eu ia no rolê. Porque eu também tinha uma urgência que era naturalizar o meu corpo. Sim. Eu queria que as pessoas tensionassem esse olhar no lugar de que existem corpos, corpas que decide de uma norma, de uma regra. Então, e aí as pessoas tinham que dar conta que a minha configuração corpórea era diferente dessa normativa. E aí eu fico conhecida na cidade, aí veio a retomada do Carnaval de Belo Horizonte, e eu passo a fazer parte de vários blocos de carnaval, e as pessoas começam a me legitimar nesse lugar, e eu começo cada vez mais a compor espaços sobre as discussões acerca da dissidência de gênero. Então tinham poucas... aí a gente consegue marcar então sua entrada mesmo na política. Onde eu me coloco enquanto um corpo político. Sim. E aí esse corpo político que já protagonizava e já encabeçava mesas e rodas de conversa a partir do recorte da dissidência de gênero. Fico conhecida na cidade, carnaval, movimento LGBT. Teatro também, né? E aí isso tudo vai se encaixando. E eu começo a fazer algumas performances pela cidade. Sim. Eu lembro que eu fazia uma performance que chamava-se Trocas e Sonhos. Que eu trocava o sonho doce com as pessoas, ouvindo histórias das pessoas, porque eu tinha pretensão depois de montar alguma coisa. Então essa troca de sonhos era muito legal. Acabou que não virou um trabalho concreto, mas foi muito importante para mim enquanto artista. Aí depois veio alguns festivais, e a maioria dos trabalhos que eu encabeçava trazer esse tensionamento a partir do corpo. Eu lembro que uma vez minha mãe falou assim, mas nossa, tem que ficar pelada sempre? E eu falava, ainda tem urgências
das pessoas naturalizar o meu corpo. E na peça, conta um pouquinho dessa peça, então, porque teve a peça de teatro, fora os sonhos, teve outra? Teve, depois eu fiz Esses Homens São Feitos do Barro, Nós Somos Feitas da Lama, com Giovanni Leodoro, onde a gente se sujava de lama e propunha para as pessoas nos limpar, e eu ficava nua. Aí depois Foi fiz isso, por isso que eu me pergunto. Aí eu fiz Dor Vestida, que era uma performance também, que eu ficava nua e aí eu jogava o meu corpo literalmente na cara das pessoas. Sim. E depois convidava elas para me lavar, né? Eu fazia um brinde com garrafas de água e as pessoas depois vinham me lavar. Depois eu fiz alguns outros trabalhos também. Tinha um que eu jogava vinho, assim. Esse também foi com a Giovanna Leodoro. E ela embaixo, assim, eu jogava vinho. Eu dava um banho nela de vinho. E essa garrafa de vinho vinha do meu peito, assim. Sim. Então a gente fez barulho nessa cidade. A gente fez barulho. Fiz Madame Satã. Fiquei 3 anos com Madame Satã. Onde foi um presente pra mim. Onde... na minha vida pessoal, né, eu tava nessas movimentações políticas, mas eu precisava encher minha lata, né, gata? Então, eu tinha o meu corre, fazia meu trabalho, e eu trabalhei 5 anos de binder, que é um elástico que aperta o peito, geralmente os meninos trans usam e tal. Eu trabalhei 5 anos de binder, porque lá no meu trabalho eu poderia ser uma gay afeminada, podia ser andrógena, podia ser o que fosse, mas travesti não. Olha. E aí, eu lembro que eu paria a Júlia todos os dias. Porque quando eu trabalhava no Belvedere, e aí quando eu descia pra cidade de verdade, que é a cidade que pulsa, né? Porque lá em cima é uma cidade fria, né? Dura, chata, careta, cinza. Eles acham que são europeus, né? Não parece que tem um quê de... E aí, eu parei a Júlia todos os dias descendo na Nossa Senhora do Carmo. Eu imagino. E nesse movimento todo... Quando eu fui convidada pelo Rodrigo Jerônimo para fazer o Madame Satã, porque Renata Carvalho escreveu o Manifesto da Representatividade Trans. Não, ele chamava o Manifesto do Contouro Trans Fake, em São Paulo. E aí isso ganha uma notoriedade a nível nacional. E aí um artista vem para Belo Horizonte com uma peça sobre a história de uma travesti que morreu em Portugal, que é a Gisberta. Sim. E a gente vai para a porta do teatro dizer: você não vai fazer isso. Você não vai trazer as nossas dores, os nossos atravessamentos, o nosso corpo representado por um corpo cisgênero. A gente reivindica o palco. Claro. E aí eu vou atrás de Renata, pego esse texto, a gente leva o texto para a porta do teatro, entrega o manifesto para as pessoas na porta do teatro. E aí a gente foi barrado e tal, e a gente conseguiu comprar ingressos para ir numa das sessões. E no final da sessão, eu e Libernina ficamos nuas na porta do teatro e despedindo das pessoas, dizendo: eu sou a Gisberta. Sim, sim. Isso ganhou uma repercussão nacional, porque a gente não deixou o artista sair do teatro, a gente impediu travestis violentas belicosas. E aí eu falei... E aí foi ótimo, que a gente fez a feijoada da belicosa, a gente fez festa da belicosa, a gente transformou isso tudo. Fui pro Rio, quando ele estreou no Rio, e aí eu fui entregar o manifesto pra ele, dizendo: a gente foi entregar o manifesto, e por favor, se sensibilize com a nossa existência. Sim. E ele deu nos jornais que eu agredi ele no palco. E aí eu fico conhecidíssima a nível nacional. Sim. E várias pessoas que, inclusive, hoje, em alguma medida, reconhecem esse movimento ruim que teve. Várias pessoas do teatro vieram contra a gente, dizendo: o artista ele pode fazer qualquer personagem. Poxa, ele pode fazer não tudo. poderia puxar, falar assim: olha o que eu tô te mostrando aqui, né? E não fechar, porque ele virou as costas. A gente não tava dizendo: vocês não podem fazer. Sim. Pode. Mas se você de fato é sensível às minhas causas, a ponto de colocar a nossa narrativa num palco, nos inclua. Então exato. Nos inclua, nem que se for na bilheteria, na maquiagem, no figurino, em algum lugar. A gente estava reivindicando todos esses espaços. Claro. Eu acho que de lá pra cá a gente avançou, assim, muito. A gente deu passos largos de lá pra cá. E aí, em 2018, eu fui convidada
por uma movimentação que tinha aqui em Belo Horizonte, que era muitas pela cidade que queremos. E para Você fez parte da gabinetona? Para compor o mandato à candidatura coletiva. Eu lembro desse. Foi na segunda época de gabinetona. E aí me coloquei enquanto candidata a deputada estadual. Sim. Eu me coloquei para tensionar esse lugar, para dizer desse lugar, olha, tem outras existências aqui. Sim. Olhem, inclusive partidos, olhem para aqui. E aí, menina, eu tive 5.000 e poucos votos. E eu falei, putz. Eu lembro que na apuração, eu falei com uma colega. Nada. Eu tive pouquíssimo recurso. Eu tinha 2 bandeiras, um bolinho de papel. Eu não tinha quem sacudia minhas bandeiras. Eu ficava na Praça 7 panfletando sozinha. Mas o movimento que você fez, então, com esses votos, porque olha só, você não imaginava. E aí, quando você viu essa quantidade de votos, você entendeu? Na apuração, o barulho que você... Eu falei com uma amiga assim, eu queria ter pelo menos 1.000 votos pra não passar vergonha. Nossa, olha isso. Porque a todo tempo a branquitude fala que a gente não pode. Não Essa vai. generalidade o tempo todo impõe um limite. É isso. E aí, quando foi, tipo, esses 5.000 e poucos votos, eu falei, tem 5.000 e poucas pessoas malucas igual eu. Que acreditou na possibilidade dessa travesti doida, disruptiva, ocupar esse espaço de poder. E aí eu fiquei assim, extremamente grata a todo esse movimento que aconteceu sem dinheiro, sem fomento, todo o trabalho voluntário, não tinha dinheiro para pagar ninguém para nada. Mas aí depois disso, você pensou que seria possível então, né, com esse número expressivo de votos, você pensou assim, não, agora eu acho que dá para poder angariar algum apoio, alguma coisa assim? Nada, e eu falei, olha, tem essa galera que tá pensando que é possível, vou agradecer essa galera, Sim. E vou ver o que eu faço agora da vida, assim. Sim. Só que aí o partido também viu que tinha algo ali. Sim, sim. Olha, alguém tem um potencial ali. E aí eu fui assessora durante 4 anos, quase 4 anos. Aí depois dessa assessoria, eu me coloquei enquanto candidata numa candidatura coletiva. Sim. Com outras 2 companheiras de luta. Outras 2 mulheres negras, chamava Mulheres Negras Sim. Sim. A nossa movimentação, onde a gente teve uma votação interessante, bem legal, assim. E eu falei, agora eu vou ver se Belo Horizonte me quer. E aí eu já tinha me botado um prazo. Eu falei, a última vez que eu me coloco como candidata. Porque fazer campanha é sofrido. Porque é muito sofrido. Porque você não tem uma grana que dá pra você pagar legal as pessoas. Sem dinheiro a gente não faz campanha. Você pode ter a melhor plataforma eleitoral, o melhor projeto político. Se você não tem dinheiro pra comunicar às pessoas o seu projeto, seu projeto não vai, ele morre ali. E aí... Você falou, agora eu vou tentar, então, a última vez. Falei, a última vez. E eu já tava me programando, inclusive, pra sair de Belo Horizonte. Eu falei, vou fazer um mestrado fora, vou fazer minhas coisas, chega, já tô velha, cansada. 16 anos de militância, 16 anos sem dormir direito. Porque o meu telefone, hoje não mais, assim, eu me impus por questão de saúde. Colocar limite, o meu telefone tocava de madrugada, eu tinha que sair de madrugada. A menina foi presa e foi levada pra não sei pra onde. Vai a Júlia. Fulano sumiu só. E tá na boca, Isso não sei na ninguém onde. fala, ninguém Não, fala, e eu não divulgo, não falo. Porque isso pra mim não é plataforma. Sim. Isso aí pra mim é movimentos que eu faço de tentativa de sobrevivência coletiva com as minhas, com os meus. Então, nos meus relacionamentos as pessoas não davam conta. Durante muito tempo a chave da minha casa ficava na janela. E várias pessoas sabiam que a chave estava na janela. Porque vários, principalmente desses jovens que sabiam em alguma que medida ali era um espaço seguro. Se não deu para voltar para casa por causa do horário do ônibus que perdeu,
Por os extremos da cidade, tem a casa da tia. Os amigos do meu irmão mais novo e outras pessoas, era a tia Júlia. Então, assim, a casa da tia Júlia estava ali. Cansa, né, Júlia? E era um banho, era comer, era simplesmente dormir. Ou era trocar de roupa. Porque não podia sair de casa com o figurino que queria estar no rolê. Tem isso também. Saca? Então, a minha casa era esse ponto de apoio, assim. E aí, até que uma das minhas relações falou, Júlia, não dá. Porque às vezes eu tô no quarto, eu saio aqui no quarto pra ir ao banheiro. Tem 3, 4 pessoas na sala. Sim. E aí eu comecei a entender que eu precisava do meu espaço e que eu não ia dar conta sozinha de mudar, de fato, essa realidade coletiva, esse desejo de mudança de uma realidade coletiva, assim. Porque eu comecei a prejudicar o meu relacionamento. A sua saúde mental. A minha vida, a minha saúde saúde mental. Então, assim, eu confesso que de vez em quando eu ainda saio na madrugada. Outro dia foi um rolê, porque aí já vai dar um salto, né? Pera que eu vou chegar lá. Só pra seguir o raciocínio. E aí fui eleita. É isso que eu ia perguntar. Você falou, vou tentar, e aí veio, então... E aí fui eleita. E aí fui eleita, eu falei, e agora? E outra coisa, a brancura, a cisgeneidade o tempo todo tenta te desacreditar, né? Eu lembro que eu não quis acompanhar a apuração. Eu queria ficar mais com o meu irmão, minha cunhada. E aí eu fui votar cedo, depois fiquei quieta na minha, mas eu precisava. Aí todo mundo combinou de acompanhar a apuração lá do Quilombo. E eu falei, em algum momento eu preciso no Quilombo pelo menos agradecer essas pessoas. Eu preciso lá agradecer essas pessoas. Tipo, gente, não rolou, valeu e tal. Esse era o que eu tava pronta pra falar, gente, que massa, tentamos, chegamos perto. Eu sabia que eu ia chegar perto. E aí, 80 e tantos % já apurado. O povo começou a falar, tá eleita. E eu, não tô acreditando. Você segurou? Tipo, não. Sai da casa do meu irmão, vou pra minha casa. Falei, eu preciso lá no Quilombo, né? Agradecer as pessoas. Sim. E aí fui tomar banho. E fui fazer minhas coisas. E se apuração tinha 90 e poucos % apurado. O povo falando, você tá eleita. Vem pra cá. E eu falo, espera, tô chegando. E aí eu chego no Quilombo, tinha 98% apurado. O povo, comemorando. O povo assim, ensandecido. Maravilha. E eu assim, eu queria só ver minha avó. Eu procurando, cadê minha avó? Minha avó ansiosíssima. Minha mãe desesperada. Todo mundo muito eufórico. E eu falei, vó, e aí? Eu acho que vai rolar. Ela falou assim, já deu certo, minha filha, já deu certo. Eu falei, eu só vou acreditar quando encerrar as urnas. Sim. E aí o povo, Júlia, pode comemorar. Eu falei, não vou. E soltava fogos. E aí deu 100% apurado. Você falou, agora... E aí, eu lembro que eu cheguei pra minha amiga de partido, né? Hoje, uma das minhas coordenadoras de mandato. Eu cheguei pra ela e falei assim, será que não tem alguma urna que pode ser apurada? E sei lá, o outro candidato passa na nossa frente. Ela falou assim, Júlia, a gente tá eleita. E aí eu fui comemorar. E aí comemoramos no Quilombo. E aí me deu um estalo na hora, assim, que eu falei, eu quero ir pro comitê. E o nosso comitê era uma lojinha pequenininha, ali do lado do Banzai, ali perto do Mercado Central, no Baixo Centro. Baixo Centro. No pandemônio da cidade. Mas você queria naquele momento? Vou pra lá? Vou pra lá. Primeiro porque eu via que era uma tradição das outras parlamentares, todas visitar o comitê das outras para parabenizar e tal. E eu queria estar lá, naquele lugar, naquela encruza. E aí, o Quilombo, né, saímos do Quilombo. Aí eu comentei com uma amiga que tava no Quilombo com a gente, foi comemorar. O povo vinha na rede social, onde vocês estão e tal, estamos aqui no Quilombo e tal. E aí uma amiga falou assim, eu falei com ela, eu quero descer lá pro comitê. Ela falou assim, pra quê? Eu falei, vamos tomar uma cerveja. Ela falou assim, eu tenho um barril de chopp.
Aí eu falei, sério? Ela falou, é. Aí a companheira dela falou assim, não, tem 2. Descemos com os 2 barril de chopp pro comitê. E aquilo ali foi, assim, uma loucura. Mas aí, você acha que ali caiu sua ficha? Não. Agora, não! E aí foi uma loucura. E eu sentada, assim, assistindo tudo. E as pessoas vinham me parabenizar. Parecia que estava fora Fiz de um você. discurso e tal. Até o dia eu tava até na rede social ainda. Fiz o discurso e tal. E eu fiquei sentada lá, assim, todo mundo muito feliz e tal. As pessoas saíram de casa e foi lá festejar com a gente. Nossa. E o mais louco, os moradores em trajetória de rua passavam e falavam assim, tem um chopp? E a galera, tem chopp! E a galera bebendo com a gente. E a gente tava tão eufórico que tinha conseguido aquilo. Foi uma campanha sofrida, doída, desacreditada internamente, externamente. Foi aquele lugar de exorcizar, exaurir aquilo tudo. E aí, durante o festejo todo, um amigo do partido chega pra mim e falou assim, olha, a Itatiaia quer te entrevistar amanhã cedo. Você topa? Eu falei, não sei se eu quero falar com a Itatiaia, não sei. Aí ele falou assim, é com o Pablo, que foi o vereador mais votado. Olha, entendi. E eu falei, eu vou. Isso aí. Aí eu fui. Sim, sim. Aí eu fui, botei um bom turbante. É isso que eu ia falar. Até porque, né, pra se impor, questão de... Botei um bom turbante e fui. E lá, eu fui chamada praticamente de azarona, assim, sabe? Olha só. Tipo, o entrevistador falou, mas da onde você vem? Porque a gente não sabia da sua existência. Sim, sim. E aí você pôde falar... Eu vim do Quilombo, vim desse lugar e tal. E ele, nossa, você é muito bonita, com certeza você vai ser a vereadora mais bonita. E na época eu fiquei pensando assim, porra, mas eu fiz tanto corre, trabalhei pra caramba, pra chegar aqui e falar que sou a vereadora mais bonita. Feia eu sei que eu não sou, mas não é esse o rolê. Sim. Saca, olha totalmente... o trampo, olha a minha trajetória, eu não vim do nada. Sim. Eu tenho uma trajetória de movimentação nessa cidade, eu tenho construção nessa cidade, tenho entrega nessa cidade. Mas eles te deram essa abertura naquele momento? E aí o mais engraçado que quando ele perguntou do banheiro, e aí o que eu sigo afirmando quando as pessoas me perguntam, o que você pensa do banheiro? Eu falo, vamos pensar banheiro primeiro. Vamos pensar que Belo Horizonte não tem banheiro público. Sim. Ou melhor, tem banheiros públicos fechados. Que ali embaixo do viaduto tem um puta banheiro. E tá fechado. Fechado. Praça 7 tem banheiro. Fechado. Depois a gente vai discutir quem vai no banheiro. Ou qual banheiro quem vai. Sim, sim. Mas primeiro eu quero abrir esses banheiros. As minhas urgências são essas. É porque eles estão indo para o outro lado e você quer, né? Lógico, eu sou vereadora de Belo Horizonte hoje. Aí caiu minha ficha. Porque eu não podia ali deixar de ser a Júlia vereadora. Sim. Porque se fosse a Júlia do movimento social, ela já tinha esculhambado aquilo tudo. Mas a Júlia vereadora, ela teve que dar conta de higienizar o suficiente para não perder as suas origens, mas para pertencer. Tem uma linha muito tênue em que nós, negros e negras, temos que nos atentar todos os dias. Até que ponto a gente vai se flexibilizar para dar conta de pertencer aos espaços que não foram pensados para as nossas existências, mas até que ponto eu não perco de onde eu vim, quem eu sou, o que eu quero. Porque a branquitude não precisa pensar nisso, não, né? É dado. É dado. Gata, você sabe, né? Nós sabemos enquanto pessoas negras. Sim. A gente tem que pensar a roupa que a gente vai sair de casa. Como vai estar o cabelo, como vai estar a barba. Tudo. Como que vai estar o sapato. O sapato faz uma diferença. Demais. Depois de eleita, eu entrei numa pira. Olha, tô revelando coisas que eu nunca falei publicamente. Então, que a terapia tem me ajudado a elaborar. Eu entrei numa pira de comprar sapato. Eu comprei um monte de sapato. Sapato. Eu falei, pera, não precisa de tanto sapato.
Mas é uma marca ancestral que a gente carrega. A questão do sapato. E eu consigo entender o quantos meninos hoje na periferia trabalham duro para comprar um tênis legal, caro, original. Sim. Porque o sapato pra gente tem Muito uma significado. marca muito profunda. Porque foi uma conquista pra gente poder calçar. Exato. Sabe? Então, e eu fui entender isso. Esse Mas rolê olha aí do o resquício que sapato. deixou. Resquício não, né? Resquício grande que deixa na gente. Sim. Comprar um tênis legal pra. Aí eu pertenço. Comprar eu quero sapatos. Não sei se pra você se entender que você tá ali. O que você acha que isso significou assim? É a marca dura do racismo, que se a gente não se atenta, a gente é levado. A gente é levado É. por esse lugar. E aí eu tenho que falar baixo. Eu tenho que A cruzar a forma perna de direito. fala. Eu tenho que, sabe? Porque esse é o natural dessas pessoas, desse ambiente. Mas o que é natural dessas pessoas? Essas pessoas brancas, cisgêneras. E aí eu devolvo toda a violência todos os dias. Todos os dias. Tá certo. Porque, e aí eu falo alto, eu sou espalhafatosa. E olha que eu não sou na minha vida normal, igual a gente tá aqui. Não sou essa. Mas lá eu entro numa personagem que eles criaram. Eles nos estereotiparam. Sim. Então ela é preta, ela é barraqueira, ela é escandalosa. Né? Ela é treteira. Conta pra gente não, você não vai conseguir falar o dia a dia, mas eu acho que você consegue não, contar mesmo, assim. Você inicia seu dia, você se prepara pra estar lá. Gata, Aí você chega sabe lá. o que é a pessoa se sentir autorizada a olhar no seu prato e te perguntar: você vai comer só isso? Olha, gente. É porque é naturalizado. Sim. É natural para as pessoas virem e falar assim: eu não gosto do seu cabelo liso, eu gosto do seu cabelo mais assanhado. Não gosta. Quem é você pra gostar Pra ou gostar não, ou né? não. Sabe? Você é tão legal, divertida. Você colore isso aqui. Da pessoa se sentir autorizada para tocar o seu corpo, o seu cabelo. Pra E pessoa você se devolve sentir o autorizada. constrangimento? Você falou que você... Devolvo. É porque eu acho que é todo o tempo. importantíssimo. Temos que devolver o constrangimento. Acho que tem que Nem deixar é só o bem- constrangimento, gata. Mais uma dica. A Então, J. pra gente. Mombassa tem um texto que fala sobre eu vou lembrar. Tá. A redistribuição da violência. Sim, você falou de devolver a violência. É Então isso. você tem que devolver. Não é só o constrangimento. É a É a violência, porque a gente não passa só por constrangimento. É por violência. Isso é violento. Isso é violento aos nossos corpos. Com certeza. Né? Quando você instintivamente entra numa loja e aperta a bolsa debaixo do braço, isso é violência. Porque o seu corpo já tem É quase automático, né? uma chave que vira. Né? Você segura a bolsa. Esse corpo duro. O quanto que a gente carrega esse peso dessa marca que é um corpo duro, porque é um corpo que tem que estar pronto para aguentar tudo o tempo todo. Não é um corpo que relaxa, que respira. Quando a gente tá na nossa roda de samba com a gente, quando a gente tá na nossa roda de diferente, né, Júlia? macumba, quando a gente pode respirar, relaxar, quando a gente come junto. Esse é um corpo que deveria ser naturalizado. Só que o nosso corpo, ele já reage Tá pronto naturalmente. pra... Uma vez eu ouvi numa palestra que eu tava assistindo, eu não vou lembrar de jeito algum, já tentei há um tempo lembrar, de uma mulher que tava dando a palestra, ela dizendo como que esses micromovimentos que a gente faz altera todo um sistema, assim. Por exemplo, do andar na rua sempre de cabeça baixa. A maioria dos nossos não anda de cabeça alta. Sim. Porque foi imposto a cabeça baixa. E aí eu faço mais. Eu traço o meu caminho, levanto o meu nariz e vou. Pode me chamar sei lá, de arrogante, que eu tenho muita empáfia. Eu traço o meu caminho e vou. E quem entrar no meu caminho vai sair do meu caminho. Porque historicamente a gente desvia na rua para não atrapalhar as pessoas
que elas têm esse corpo. E aí, esse corpo duro que vocês exigiram de mim, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar pra te barrar. Pra te barrar, você mudar da sua rota. Porque eu não vou sair da minha rota. Tá certo. Isso aqui é o meu caminho. E aí, o que eu tenho feito todos os dias. Eu levanto todos os dias. Eu não sei se eu volto viva pra casa. É a minha realidade, que não é de hoje. Sim. É desde quando eu dei conta de externar minha transição. Sim. Essa é a minha realidade dura nesse país. Então, já que eu sei que eu levanto e não sei se eu volto viva, Sim. então vocês vão receber de volta toda essa violência também. Nós acompanhamos nas redes, né? O que você externou pra gente também sobre esses últimos acontecimentos. Não sei se você quer falar pra gente sobre isso. Sim, e aí, só dizendo desse lugar, por exemplo, na Câmara Municipal, tem a escada, tem o elevador e tem uma rampa. Uhum. Todos os dias eu passo pela rampa. Porque eu preciso que eles tenham mais tempo de me ver ali. Eles têm mais tempo pra ver uma travesti preta, favelada, subindo aquela rampa. E aí, desse tempo todo, eu entendi que o meu corpo, ele é muito mais próximo, os meus marcadores são muito mais parecidos com a tia da limpeza, a colega do cafezinho, Sim. com o menino da limpeza, com quem trabalha ali no funcionamento da casa, e não com os parlamentares. Eu não pareço com os parlamentares que compõem aquele lugar. Sim. Dos 41 parlamentares, eu tenho alguma semelhança com a Isa. E talvez um pouquinho com a Loide. Uhum. Só. E só. Você não se vê e Só. não se... Não tenho, não me pareço com nenhum dos outros parlamentares. Sim. Mas eu me pareço com a menina que me serve café todo dia. Com o mocinho que, com um sorriso enorme, ele sabe que eu gosto de tomar café na xícara maior. É mesmo. E ele me serve todo dia na xícara maior. Ele me serve, não, ele me ajuda, né? Porque esse lugar de servidão também não cabe pra gente. Então, essa troca que eu tenho com os meninos da segurança, Sim. com os trabalhadores num outro lugar daquela casa. Sim. E aí, quando isso me traz mais conforto de trabalhar. Uhum. Eu acordo ambiente todos fica os um pouco dias mais leve, e vou né? pra Câmara porque ali é meu trabalho. Sim. E eu fico, assim, abismada como que eu vejo que tem outros parlamentares que não têm uma postura ali de trabalho. Ou pelo menos não tem uma postura de trabalho que eu imagino que eu fui criada nessa postura. Então, eu saio todos os dias de casa, vou pra trabalhar. Então, ali eu entro na minha sala, entro no meu gabinete, vou trabalhar. Sim. Junto com a minha equipe. Então, assim, vou executar o meu trabalho. Porque eu sou funcionário do povo de Belo Horizonte. Mas então tem muita gente que vai pra Oba-Oba, então, né? Da forma que você tá falando. Não sei. Não sei como essas pessoas veem o trabalho parlamentar. Porque pra mim é um trabalho parlamentar. Uhum. E aí, tem me ajudado muito. Por exemplo, tem uma das servidoras, eu jamais vou expô-la, que quando eu entrei, eu depois de um tempo, uma mulher negra, depois de um tempo eu fui observando que ela tinha um fio de conta, assim, por dentro da roupa. Uhum. E aí, ela sempre me cumprimentando, esse olhar de cumplicidade também. Porque quando a gente se vê enquanto pretas e pretos únicos nos espaços, a gente se olha com um olhar de cumplicidade. Tipo assim, o que pegar pra você, eu tô aqui, né? Tamo junto aqui. E aí, eu vi que ao passar do tempo, ela botou o fio de conta pra fora. Porque ela me via todos os dias com o meu fio de conta e tal. E aí, eu vi o quanto que é massa o trabalho que a gente faz ali, só de estar naquele espaço, rompendo com um lugar que não foi pensado para nossa existência. E é muito pesado não ter outros corpos parecidos com o meu ali dentro. A gente se procura, porque né? Mas a gente não reflete a população de Belo Horizonte, por exemplo. Não reflete. Porque a maioria da população de Belo Horizonte não é com a cara daquela galera que tá ali, não. E uma outra coisa, eu duvido, e eu tava outro dia conversando com uma parlamentar pensando assim, quando que na vida dela ela já pensou que ela fosse conversar com uma travesti preta, macumbeira, favelada, doida, assim. Sim. Talvez nunca chegou perto. Sim.
Você tem noção que é um descolamento de uma realidade? Vários parlamentares ali, eu tenho certeza que nunca encostaram numa travesti para além de mim. Então você entra lá, você não está vendo a realidade que é BH. Ali não é o espelho da cidade. Não reflete. Né? Porque não reflete. Não reflete. Isso é muito sério, isso é muito sintomático. Claro. Tem uma questão que a gente precisa tratar ali. Sim. A gente precisa entender o quanto é importante a gente se ver nesses espaços. Porque quando a gente começa a se ver nesses espaços, a gente vai entender que projetos totalmente inconstitucionais, arbitrários, horríveis, não passariam com tanta tranquilidade como passa hoje. Porque aqueles projetos, eles incidem diretamente na vida das pessoas. Quando projetos tramitam de uma forma muito tranquila que proíbe, por exemplo, funk na cidade de Belo Horizonte, dizer que... tá acontecendo ali dentro, né? Saca? Que quer fechar as adegas 11 horas da noite, não sabe a realidade da quebrada, não sabe a realidade daquele pai de família. Exato, que é dali que ele tira o sustento daquela mulher que faz a grana girar ali na sua quebrada. Claro. Não faz ideia. Não faz ideia das urgências da cidade de Belo Horizonte quando pauta projetos totalmente inócuos, projetos que não vai incidir diretamente, que não vai mudar a realidade dos extremos da cidade. Você vai, por exemplo, no Capitão Eduardo, tem ainda rua que tem pinguela, que você tem que pular pinguela. Vários. E isso tá dentro da cidade de Belo Horizonte. Quando você chega aqui na Nordeste, sabe, norte. Na Norte, quando você vai para as pontas da cidade, quando você vai lá para a divisa do Barreiro, é uma outra Belo Horizonte muito diferente da Belo Horizonte ali dentro da Avenida do Contorno. Isso que eu ia falar, a Avenida do Contorno. Então, assim, a gente sabe que foi projetado para estar só ali dentro. Então, ali é o que é a cidade, como que eu posso dizer? Que mostra o que é a cidade ali, dentro da Avenida do Contorno. Porque é o que... Eu acho que na cabeça desses parlamentares é isso, não? Aqui é Belo Horizonte, que a gente... votar numa pessoa que nunca roçou um mato alto na porta de casa, que nunca passou numa pinguela, que nunca precisou carregar a compra, a cesta do mês, do início do mês, nas costas. Que nunca precisou pegar um ônibus cheio. Nunca precisou pegar um ônibus cheio na chuva, pingando dentro do ônibus. Nunca precisou passar frio num ponto de ônibus. Sabe? É uma galera que não reflete as pessoas de verdade dessa cidade. Saca? Não reflete. Uma pessoa que eu sou da época que a gente amarrava sacolinha no pé pra chegar no centro de Belo Horizonte com o pé ou pelo seco, menos, ou sem poeira ou sem barro. Saca? Nunca viveu isso na vida. Nunca viveu. Saca? Nunca teve que jogar um pouquinho de água na calçada ou na beira da rua pra varrer depois e não subir tanta poeira. É isso. Sabe? Nunca varreu um piso grosso dentro de casa. Nunca passou um cal na parede pra dar uma de chavadinha. Saca? É isso. Nunca enfiou uma sacolinha na greta da telha pra não pingar dentro de casa. Ah, por favor. Por favor. Precisamos de mais gente. Sabe, a gente precisa de gente de verdade. Gente de verdade. E eu não tô falando assim, né? O Lula já parafraseou, dizendo quem né, pode governar esse país, quem já passou fome, quem já sentiu fome. Eu não tô chegando nem nesse extremo, não. Eu tô falando de coisas básicas da vida. Que pra gente é tão corriqueiro, né? Mas pra eles que... totalmente fora da realidade. Ou de uma galera que já até passou por isso em alguma medida na vida, mas esqueceu facilmente. Porque só pode. Essas pessoas esqueceram de onde vieram. Memória. É uma memória seletiva muito curta. Sim. E aí eu fico chocada que foi a primeira legislatura onde teve a maioria de pessoas se declarando negras ou pardas. Da onde, né? Cadê a fotografia desse poder? Ela continua branca. Claro. Mas isso aí eu acho que é questão de... É estratégico, é oportunismo. Né? Essa autodeclaração, ela é oportunista nesse sentido, quero dizer. Eu não tenho a possibilidade de escolher me declarar branco ou preto. Não tem outro jeito. Não é pra gente? Não tem outro jeito. Primeiro, né? Agora, se for assim, então vou me declarar branca.
Mas aí eu quero todos os meus privilégios na minha mesa. É isso aí. Aí eu vou dizer que eu sou branca, loira, dos olhos claros, cisgênera, mas eu quero que isso tudo venha com os meus privilégios. Porque eu nunca acessei. Nunca. A gente, enquanto preta, a gente nunca teve privilégio de nada. A gente teve acesso à universidade, acesso à educação, acesso à comida, acesso ao transporte, acesso à saúde. A gente tem acessos. Agora, o privilégio nunca foi dado pra gente. Nunca. E aí, são esses movimentos. Eu devolvo muito deboche. Um dia um vereador me chamou de histérica no plenário. Eu falei, vereador, melhore. Sou uma travesti de 42 anos, bem. Melhora o seu xingamento, porque histérica, tudo que eu já ouvi nessa vida. Jamais histérica, não. Não dá. E aí um dia um outro vereador me chamou de feia. Ele disse que... Feia, assim, né? Bem a cara dele. Ele disse, vereador... Ele me esperou sair do plenário para dizer, vereadora Júlia Santos, molduras boas não melhoram quadros ruins. Para a senhora melhorar, precisa nascer de novo. E aí, isso pra mim, nas entrelinhas, vem dizendo, eu ainda sou o corpo que merece morrer. Sim. Porque se eu tenho que nascer de novo, então eu preciso morrer. E aí é o corpo que ninguém chora, é o corpo que precisa morrer, é o corpo que pode morrer, é o corpo que ninguém sente falta, é o corpo da travesti, esse corpo trans. Sim. Então, e quando ele me fala que para eu melhorar eu preciso, né, que molduras boas não melhoram quadros ruins, ele tá dizendo um lugar estético, né? O que é tido enquanto bonito? É o que é branco, o que é cisgênero. Tudo que passa e ele disso diz com muita tranquilidade, né? Com muita tranquilidade. Assim. E aí eu disse pra ele, olha, me chamar de feia eu vou judicializar, viu? Pode me chamar de tudo. Feia não. Tá certo. Feia eu vou ficar devendo pra vocês. E aí são... Porque senão, poxa vida, você né? tem que debochar. Eu devolvo tudo muito no deboche. Outro dia, a vereadora, a caça trans lá, a pastora boxeadora, porque é isso, né? No primeiro plenário, Sim. O primeiro projeto a ser votado era o projeto que impedia pessoas trans nos esportes. Aquilo pra mim veio como um recado, dizendo, você chegou aqui, mas como você vai estar, nós vamos dizer. E aí foi um show de horrores. Sim. Aclamado e aplaudido pela maioria. E aí, no segundo turno agora, o projeto exclusivo, o projeto político dela é caçar direitos de pessoas trans. Ela não tem outro projeto político. É um pensamento... É um projeto político dela, assim. Sim. Ela é aquilo ali, é a linha dela. E aí, um dia, no plenário, ela falou comigo assim, ela estava passando uma moção contra a deputada federal Erika Hilton. Sim. E ela perguntou, você não vai assinar? Eu falei, por favor, querida. E aí ela falou assim, e no discurso dela falando dos banheiros. E eu disse pra ela, querida, né, não vou dizer o nome pra não dar ibope pra ela. Eu falei, querida, eu acho que você tá querendo que eu vou no banheiro com seu marido. Ela, eu confio no meu marido. Eu falei, mas eu já não confio. E aí tinha outros vereadores perto. Eu falei assim, os senhores vão querer que eu vou no banheiro com os senhores? Olha pra mim, não, né? Sim. E aí os vereadores super constrangidos. E é isso. Certo. Ela quer que eu vou no banheiro? Eu vou no banheiro masculino tranquilamente, com o filho dela, com o marido, com o pastor da igreja dela, com os membros da igreja dela. Tranquilamente, pra mim não tem problema. Mas a masculinidade ela é tão frágil que eu duvido que eles vão querer ir no banheiro comigo. Eu não vou fazer piquenique no banheiro. Então, assim... porque acho que a ideia é tão distorcida, né? Não tem um dado. Não tem um dado de uma mulher trans que agrediu ou estuprou ou violentou, sei lá, uma mulher cisgênera no banheiro. Não tem dado. Isso faz parte de um projeto de um pânico moral. Sim, claro. Eles querem fazer esse pânico moral porque isso movimenta
as redes, movimentam as suas bases eleitorais. Esse movimento, então, Os eles vão criando alienados. os alienados. Eles vão criando esse pânico moral Sim. de um lugar inexistente. Desde lá da mamadeira de piroca nas escolas, desde o kit gay. Então, eles vão todo o tempo Cada hora nessas estratégias de causar esse pânico moral. Assim, a ditadura gay, coisas do tipo. Mas a gente vem dizendo, olha, infelizmente ainda nós não somos nem 1% da população mundial. A gente só passa a existir a partir do trumpismo, Sim. que ele chega e declara guerra e a gente passa a existir, que é o presidente da maior potência, que dizem ser a maior potência do mundo. E aí ele vem trazendo luz às nossas existências, então a gente passa a existir. E aí, em torno da nossa existência, vai criando esse pânico moral. Aí volta agora os banheiros. E eu tenho falado com as minhas e com os meus muito nesse sentido, gente. Nenhum problema. Só que aí vamos pegar os homens trans, então, os trans masculinos, Sim. porque eles são historicamente invisibilizados, não existem, ninguém fala sobre eles. Sim. É só sobre essas mulheres trans e as travestis, que querem ir no banheiro feminino. Mas então, ok, eu vou no banheiro masculino, tranquilamente. E os meninos trans masculinos, então, vão no feminino. Sim. Como é que vai ser? Então, nunca foi sobre banheiro. Nunca foi sobre Eu banheiro. acho que é pra causar e pra... É causar esse pânico moral. Ou então, de fato, vocês vão ter que assumir o ódio à nossa existência e o desejo nosso abate e o extermínio todos os dias. Então isso vai ter que ficar muito especificado. Porque não é sobre o banheiro, não é sobre o esporte, não é sobre esses lugares que a gente duramente tem conquistado. Não é sobre isso. É sobre a gente corporifica um projeto falido. Hoje, a gente corporifica o pior pesadelo dessa galera. Porque a gente esfrega na cara deles e da sociedade que o projeto do patriarcado, do machismo, da brancura, não funcionou. Porque nós estamos aqui. Sim. Inclusive, agora estou no parlamento. Existindo, tá? Existindo. Não só sobrevivendo e resistindo. Isso. Sabe? Que é o mais importante. E eu já declarei na minha vida que eu quero tudo que a branquitude tem. Eu quero tudo que a cisgeneridade tem. Inclusive o direito de negar. Isso. Hoje eu ainda não tenho o direito de falar assim, a hora que a gente acabar esse podcast aqui, vamos jantar, sei lá no sei lá pra Raja, aqueles restaurantes chiques, eu nem sei Sim. o nome. Aqueles restaurantes chiques lá de cima. Vamos jantar lá depois pra comemorar esse podcast delicioso? Não posso, porque eu não tenho dinheiro hoje pra pagar um jantar pra todo mundo. Sim. Então, negar esse lugar também, a gente não tem direito. Eu não posso chegar hoje e falar assim, eu não quero morar em Lourdes. Não posso, só não posso morar em Lourdes. Sim. Não dou conta de morar em Lourdes. Então, assim, até o direito de negar esses lugares, a gente ainda não tem. Sim. E aí, eu acredito que a favela tem vencido todos os dias. Mas a favela ainda não venceu. Não. Porque a favela só vai vencer quando a gente chegar nesse lugar do direito de escolha, de negar esses lugares. De ter tudo isso. É. Eu vou falar os arrobas. E aí nós vamos voltar, né? Não sei se você... Nós não vamos E falar aí os nós vamos arrobas e a chegar gente naquele chega no- ponto. Arroba black.vica. Já tá seguindo? Loja de acessórios e roupas étnicas. Arroba Carol Thompson Oficial. Arroba Terraço 81BH. Arroba Cor da Noite Oficial. E aí, vamos falar seu arroba? Arroba Júlia Santos T. Arroba Júlia Santos T. Muita coisa boa, muita coisa boa. Pode ser T de tesão, T de tudo, T de travesti, T de tem que ter mais. T de o que vocês quiserem, assim. E aí, esse processo que a gente tem construído de forma coletiva, esse mandato coletivo, onde as pessoas... onde a gente tenta fazer, na verdade, as pessoas se sentirem pertencentes do nosso projeto. Primeiro... hoje me vejo nesse lugar enquanto uma possibilidade de vocalizar os meus e as minhas. Não tenho síndrome da preta única, não tenho síndrome da trava única, não entrei na política por dinheiro, porque eu já estava bem no meu trampo, fazendo os meus corres.
E, de fato, gente honesta não enriquece com política. É verdade, tá? Então não foi por dinheiro, não foi pra comprar uma casinha pros meus pais, não foi pra, sabe, assim, melhorar de vida, não foi por isso. Até mesmo porque eu já tô velha pra ficar rica, honestamente. Ok. Já passei da idade. E também nem quero o suficiente pra me viajar pra onde eu gosto, comer bem, Tá certo. vestir bem, uma vida mais confortável. Sou nega chata, eu sou mesmo. nega doce Cara, chata, eu sou cara. lógico. Eu gosto de manter os meus confortos. E a política não vai me trazer, sabe? Sim. Um lugar tão diferente disso, assim. E aí, nesses movimentos que a gente tem feito, a gente tem gerado vários incômodos. Tenho certeza. Porque todos os dias, quando eles se levantam tentando nos entristecer, nos abater, a gente vai na ginga, vai na roda e vai feito água mesmo, achando os lugares possíveis de E continuamos vivos, né? de percorrer. Tamo aí vive. Essa falha no sistema, ela tá ficando cada vez mais gritante. E infelizmente a gente estamos passando por um processo muito difícil, que são as ameaças. Sim. E eu tava analisando, assim, outro dia, pensando, diferente de outras parlamentares, também do nosso campo político, que passaram por processos de ameaça, elas tiveram ameaças pontuais, né? Vereadoras mulheres, tem um modus operandi, né? Mulheres. Sim. Mas até não tô quantificando ou qualificando as ameaças. Mas até a outra companheira trans também que sofreu ameaça, foram ameaças pontuais e tal. Porque era uma mulher trans, branca. E aí eu tava vendo o quanto que as pessoas, ou a pessoa, né? Covarde. Ou o grupo Posso falar? se sente legitimado e tem tanta mim, certeza da impunidade isso, que as ameaças, elas são recorrentes. Então, a Entendi. primeira ameaça, ela chega por e-mail. Chega no nosso e-mail. E é a primeira vez também que eu tô falando disso publicamente, mas que bom. Claro. A primeira ameaça chega no nosso e-mail no dia 10 de fevereiro. No meio do carnaval. No e-mail do... No meu e-mail pessoal e no e-mail do mandato. Ok. E aí chega no dia 10 de fevereiro. No domingo de carnaval. E tava todo mundo, a equipe toda. Eu sou uma trabalhadora do Carnaval de Belo Horizonte. Eu estava trabalhando todos os dias do Carnaval. E eu tenho prazer, eu tenho tesão em trabalhar no Carnaval. Onde eu me encontro, onde eu me reencontro, onde eu me refaço para seguir o resto do ano. Sim. Me reenergizo. Então eu amo trabalhar no Carnaval. E é trabalho mesmo. Enquanto tá todo mundo bebendo, se esbaldando, eu não bebo. Eu não bebo, eu não flerto, eu não beijo. Eu trabalho direitinho. E aí, até mesmo porque se eu me jogar muito, não consigo fazer outro dia. Eu faço todos os dias de carnaval. Tem dia que eu faço 2, 3 blocos. Então, assim, carregando estandarte, não é só curtindo. E eu falo, me tira tudo, mas não tira o carnaval, não. Não, mas o carnaval tem esse poder de... E aí não vimos o e-mail que chegou no carnaval. A gente foi ver pós-carnaval. E a gente ficou muito assustado, porque a gente nunca tinha vivenciado aquilo. E aí procuramos a casa de prontidão já disponibilizou alguém para fazer a segurança, para me levar em casa, me buscar em casa no outro dia. Fomos até a delegacia, registramos. Aí depois a gente entendeu que não era na delegacia de crimes cibernéticos. Por eu ser uma parlamentar, isso foi pro Ministério Público Federal, que tá com o caso. Sim, sim. E aí a gente entendeu que tava já caminhando as coisas, o trâmite todo, e organizando, inclusive, a minha proteção. Sim.
Foi um e-mail muito pesado, onde ele traz detalhes da minha vida, da minha casa, dos meus familiares. Então, assim, traz dados reais. Não Sim. era só uma brincadeira. E aí, isso na segunda-feira. Na terça-feira, eles mandaram o mesmo e-mail e um outro e-mail na Câmara Municipal. E esse outro e-mail, ele vinha com mais outras ameaças. E isso, de alguma maneira, a gente até hoje não sabe exatamente como, vaza para a imprensa. A imprensa começa a nos procurar. E a gente, até então, não queria nem falar sobre, Sim. porque eu não quero que as pessoas me referenciem nesse lugar. Sim. Eu quero que as pessoas me reconheçam pelo meu trabalho, pela minha atuação. Eu não quero usar disso de forma alguma enquanto uma plataforma eleitoreira. E aí, isso foi pra imprensa, a gente se posicionou, contamos, porque as pessoas começaram a ficar preocupadas, começaram a nos ligar e tal. Isso é muito importante, sabe? Aquele corpo lá atrás que eu falei que ninguém chora, que ninguém sente. Eu começo a entender que tem ali pessoas comigo. Eu não tô sozinha. E aí, as pessoas começam a preocupar. A gente foi pra rede social, a gente se posicionou, contou pras pessoas o que estava acontecendo, e que a gente estava bem, a gente estava se preservando, estava se guardando. E aí, já estabelecemos uma escolta e tal. Seguimos com a escolta. Até hoje estou escoltada. E aí, quando eu falo que a diferença, talvez as outras parlamentares, e a certeza da impunidade, que isso começou a ficar recorrente. Então, a pessoa manda outro e-mail, a pessoa mandou um outro e-mail na Assembleia Legislativa, exigindo a minha renúncia, porque esse e-mail, ele tem uma questão política, né? Que ele reivindica o meu mandato, né? O grupo, a pessoa, ela exige que eu entregue o meu mandato, que eu saia desse lugar. Então, foi para a Assembleia Legislativa, e aí ele se sentiu tão confortável, que começou a me mandar no meu celular, no meu telefone pessoal. Entendi. Até um dia que a pessoa me ligou. E aí eu tava presidindo uma audiência. Eu saí correndo da audiência. A pessoa se identificou pra você saber que era... Não. Aí Poxa. eu saí da audiência, entreguei meu celular pro coronel, que hoje faz a segurança da casa. Ok. E aí a ligação caiu, o coronel tentou ligar de novo pra tentar rastrear, sei lá o que era. E ele não atendeu. E aí depois me mandou mensagem dizendo uma série de coisas. Eu pergunto se identificou porque, pra você entender que era uma ameaça, mas já deve ter... Não, mas ele iniciado. dizia, Sim. ele me deu, teve uma das mensagens que ele disse: você tem 3 dias de vida. Olha, prazo. Em 3 Olha. dias, se você não renunciar, você vai morrer. Então, é nesse sentido, as ameaças. Você vai morrer de tal forma, você vai morrer assim. E isso vai escalonando. E aí fala, eu estou cada vez mais perto. Ele vai dizendo dessas coisas todas. E enfim, tem uma série de coisas que eu não posso trazer, porque tá correndo, né, no processo. Mas a pessoa, cada vez mais, ela se sente muita vontade. Porque é isso, né? Será que a justiça vai estar tão empenhada assim a fazer justiça pra uma travesti preta? É porque eu acho que tem forma, sabe? Da gente... E aí a gente tem Né, pressionado. sim. A gente tem pressionado cada vez mais a celeridade do processo. Porque hoje essa pessoa tá livre e eu tô presa. Hoje eu não vou mais às rodas de samba que eu amo. Hoje eu não tenho a vida que eu adoro, bom boteco de Belo Horizonte. Eu adoro, sou botequeira. Sabe? Eu não sou de beber muito, não sou beber rola, mas eu gosto de comer. Gosto de comer no boteco, gosto de socializar no boteco. Poxa. Isso tem me tirado. Tem me tirado desse lugar. Esse lugar de, por exemplo, outro dia eu recebi um chamado. Isso que eu falei que eu ia trazer depois era isso. Eu ainda saio nas madrugadas para atender os chamados. Outro dia veio um artista para um espetáculo em Belo Horizonte e um grupo de desocupados foi para a porta do teatro
para exorcizar as pessoas que estavam indo no teatro. É muito sem fazer. É muito, né? tá com Muito tempo. sem fazer. E tava chovendo e tal. E aí, ao invés das pessoas desocupadas que foram para a porta do teatro impedir as pessoas acessarem o espetáculo, serem conduzidas para prestar depoimentos, o artista foi conduzido. E aí, na hora da confusão, foram os dois conduzidos. Entendi. E porque aí, na hora, o artista também safo acusou o outro. Sim. E aí, um acusando o outro, foi os dois. Aí vai parar na delegacia e o povo liga. Eu tava presidente da Comissão de Direitos Humanos. Sim. Aí liga, Júlia, desce pra delegacia. E aí eu fiz questão também de ir, porque é um artista, Sim. né? Que a temática do espetáculo era as temáticas das religiosidades matriz africana. E aí eu fui pra delegacia. Então, assim, isso, né, de madrugada. Só que aí, antes, eu simplesmente botava uma roupa e ia. Agora você Aí eu tem tive que chamar a escolta, tive que ir escoltada. Então, até esse rolê mudar também seus hábitos todos, né? é igual a greve dos professores agora, né? Que estavam impedindo de entrar com água e alimento para os grevistas, que estavam fazendo uma greve legítima, né? E aí eu saio da minha casa e vou lá para fazer corpo a esse movimento. E principalmente uma companheira, a vereadora Isa Lourenço, tinha acabado de ser agredida, né? Ela ganhou spray de pimenta na cara. Sim. E aí eu fui lá também para prestar solidariedade e fazer corpo junto com a minha colega de partido, de bancada. Então eu continuo tendo esse movimento de atender. Mas, gente, por favor, se não tiver jeito de resolver na madrugada, não me ligue, não me chame. A gente pode esperar o dia amanhecer e a gente vai fazer as coisas, né, no outro dia. A cidade abrir, as pessoas acordar, a gente vai resolver. Sim. Outro dia eu vi uma vereadora que foi, coitada, crucificada, porque no auge da exaustão do trabalho parlamentar, ela disse: eu preciso viver, eu preciso transar, eu preciso gozar, que não sei o que, vereadora. Se não vou resolver seu problema no final de semana, sei lá, no feriado, não me liga, né? Deixa eu viver e tal. E ela foi, assim, terrivelmente crucificada. Poxa vida, mas ela só fala. Mas eu fico pensando, pra essa mulher chegar e se expor dessa forma, o tamanho da exaustão, né? Então tem pessoas ainda comprometidas com o trabalho, sabe? O que me traz um esperançar ainda. É isso que eu ia te perguntar, o projeto, como é que tá aí agora, o pra frente? Você falou do esperançar. Como que tá agora, assim, a Júlia? Eu acredito ainda nesse lugar das pessoas cada vez mais se disporem a ocupar esses espaços. Essa chegada coletiva, dessa alternância de poder possível. Sabe, eu acho que as pessoas estão mais antenadas. Tem esse advento da internet, que pra mim é Exu dizendo o tempo todo. As pessoas estão mais próximas. As pessoas estão acessando mais. Por mais que tenha uma enxurrada de IA, tem uma galera de verdade também chegando e trazendo suas verdades. As pessoas têm acessado mais. Eu acredito profundamente que a gente vai sair dessa era de escrotidão, porque eu vejo que muitas dessas pessoas que dão força a essas outras pessoas que estão no poder pela disputa do poder, que estão desesperadas porque os seus espaços de poder cada vez mais estão sendo fragilizados. E esse desespero está se desfazendo na cara das pessoas. É Banco Master, é Vorcaro, Flávio Bolsonaro, né? Pastor não sei o quê. Isso tudo tá virando, sabe, uma bola. Isso tá se desfazendo na frente das pessoas. Malafaia ficando louco. Eu tô adorando isso tudo. Eu quero assistir isso de camarote. Porque não existe uma mentira tão bem contada que ela perdure uma vida toda.
Então as máscaras, a área VIP das igrejas se desfazendo, o desmonte, os pastores tudo caindo, porque eles se valem da fé das pessoas para ter os seus espaços de poder garantidos e a manutenção desses espaços. Então eu acredito realmente que várias dessas pessoas que deram força a essa era que a gente está se desfazendo agora, não pactuam exatamente com esse pensamento dessas pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente de bem de verdade que não quer o abate e o extermínio de pessoas trans. Sim. Mas que são levadas num discurso raso, vazio, Parece que no tem desespero. gente que gosta de ser. Que elas são levadas, Verdade. mas porque existe esse projeto político que ganha força na falta e no desespero das pessoas também. Sim. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão sendo desoladas. Quando a gente começa a conseguir reestruturar o país novamente, a gente vai dando possibilidade dessas pessoas pensarem, sonharem outras realidades. Quando a pessoa não necessita exclusivamente da cesta básica da igreja, ela pode se libertar desse julgo. Ela pode sair desse plano, sabe? Então, E a ideia é essa, né? é esse caminho, talvez, que eu fico pensando se esses candidatos majoritárias, eles estão dando conta disso. Porque não pode ter um projeto político exclusivamente que vá aproximar das igrejas. Porque o problema não é as igrejas. Nunca foi as igrejas o problema. O problema é a falta que leva as pessoas para as igrejas. Procurarem. Sabe? É a Estarem falta das vulneráveis. pessoas. Quantas pessoas a gente viu abandonando e que a gente vê abandonando as religiosidades, as religiões de matriz africana, Sim. por não darem conta de terem as suas necessidades físicas básicas sanadas ali. E elas vão para a igreja. Não é que elas vão para a igreja porque elas deixaram de acreditar em orixá, em Kiss e Vodunce. Elas vão para a igreja porque elas têm fome. E lá na igreja tem a cesta básica. Elas vão para a igreja porque a igreja tem um projeto político estabelecido. Nós, enquanto pessoas das religiões de matriz africana, nós não cristãos, podemos colocar assim, que aí abarca mais, Sim. nós precisamos de ter um projeto político muito bem estabelecido. E não negar o que a gente de fato acredita. As pessoas, com muita tranquilidade, você fala assim: vamos a tal lugar, não posso, vou no culto. Mas você não chega numa pessoa macumbeira e fala assim: vamos a tal lugar, a pessoa, não posso, eu vou na macumba. Ela inventa 1000 outras Sim. desculpas. Mas ela não fala que ela vai na macumba. Exato. Então, assim, a gente ter honra, ter orgulho de andar com meu fio de conta. O que é isso? É da macumba. É da macumba. E aí, outro dia falaram comigo assim: nossa, mas essa modinha agora que o povo vai lá e compra na Shopee, sei lá É a onde. guia, né? No AliExpress e chega o fio de conta. Eu acho ótimo. Se ela tem fé que aquelas miçangas ali vai resolver a vida Acredita, dela, bota a fé dela ali. Mas que vai naturalizar. Sim. Porque quando eu botar a minha, que eu sei de onde vem, para o que serve, É o que importa. ela vai ser mais naturalizada. Sim, claro. O povo fala assim. E aí agora, gente, não me cancela, por favor. Quando o povo fala assim: mas branco pode usar turbante? Por mim que usa o que quiser. Usa o que quiser, amarra uma trouxa da cabeça que eu não tô nem aí. A questão é, quando eu botar o meu, Sim. aí o meu vai ter que ser respeitado, vai ter que ser naturalizado. Então, por mim, que todo mundo andasse de turbante. Isso. Eu não tenho Exato. problema nenhum com isso. Sabe? Então, certo. assim, Gente, não me cancela, por favor. A branca pode trançar o Mas tem cabelo? que ser dito, Pode. tem que ser dito. Pode trançar. Tô liberando as brancas pra trançar cabelo. Por mim que trança de 15 em 15 dias. Porque seu cabelo não vai segurar a trança. Então vai Segura, todo de desce. 15 em 15 dias. Mas trança com uma mulher preta. Isso, E essa mulher preta vai pegar esse dinheiro, vai alimentar o filho, vai alimentar a família, vai circular a economia. Eu não tenho problema nenhum com isso. Sabe? Mas saiba também o que você tá carregando, o que é a trans, qual que é o simbolismo. Significado. Vai procurar o que é também, não só a moda pela moda, sabe? Então, eu acho que talvez a gente tenha um pudor primeiro, um pudor de acessar dinheiro.
A branquitude não tem nenhum pudor. Nada. Quanto mais melhor. Ai, quando né? chega assim, sei lá, eu faço um serviço aqui. Quanto que é? Ai, não sei, tal, não sei o quê. Não, bota seu preço. Sabe, a gente tem dificuldade de falar de dinheiro. Sabe, a gente tem que falar prosperidade preta. A gente tem que falar de prosperidade preta. A gente tem que falar de preto andando de carro do ano. A gente tem que falar de preto andando no shopping, comprando, sabe? É isso. Sim. Eu, por exemplo, tenho um movimento que eu faço que é não ver meu dinheiro em lugares onde eu não vejo outras pessoas pretas ou não vejo mulheres. Não ver meu dinheiro naquele estabelecimento. Tá certo. Não compro ali. Mas também eu quero comer uma boa comida, quero andar bem. Isso a gente tem que declarar prosperidade preta na vida da gente. Porque é isso, a branquitude não dá conta. Isso é quando a gente divide o mesmo espaço de igual para igual. Eu acho que eles devem pirar de pensar. Você fala, poxa. De pensar que o meu salário é o mesmo salário de um branco, cisgênero, quatrocentão, horroroso, ridículo, cinza, careta. Ele tem que dar conta disso, saca? Mas aí como que eu faço com o meu dinheiro é outra história. Ele pode enfiar o dele onde ele quiser, eu distribuo o meu. E também tem uma outra coisa, eu tô aprendendo agora. Juntar, né? Porque a gente não tem muito esse rolê de guardar, né? A gente tem, porque a gente tem tanta urgência, né? E a gente vai fazendo, vai vivendo esse corre, vai fazendo. Então, assim, se me perguntar se tem dinheiro guardado no banco, não tem. Tem nada. Tô devendo, inclusive. Mas a ideia de guardar, de se programar, eu acho que começa daí. Sim, dessa ideia. Outro dia eu conversei com uma mina muito massa, uma mulher preta jovem, que faz esse rolê da educação financeira, assim, sabe? Sim. Eu acho que a gente precisa também acessar esses lugares, essas tecnologias. E cada vez mais a gente acessar a abundância, sabe? Da gente... Não é só o churrasquinho do final de semana que a gente já faz há muito tempo, faz com a costela. A gente faz desde com a costela com filé mignon, desde a picanha e a costela. Meu irmão, eu amo o churrasco na casa dele, porque a gente compra picanha sim, mas a gente compra um costelão que, meu Deus, a gente quase briga por causa da costela. É isso. Mas que a gente também possa acessar outros lugares, sabe? Eu espero profundamente que a gente consiga tensionar cada vez mais esses lugares desse ponto de partida, sabe? A partir das nossas vitórias. O Nego Bispo já falava, do nosso fracasso eles já contam, né? Vamos falar das nossas vitórias, né? Então, assim, o que a gente sabe, essa prosperidade, eu acho que a gente, essa abundância, a gente profetizar tem o positivo e vai chamando mais. Isso, manda pro universo. Isso. Devolve. Sabe? E não só pro universo, é esfregar na cara deles também, né? Sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim. Não sou só mais o preto motorista. Hoje eu dirijo o meu carro, sabe? Eles então não aguentam. É isso, Júlia. Júlia, eu tô tão feliz de poder ter essa troca e aprender com você, porque é gostoso, sabe? A gente poder se aconchegar num bate-papo, né, tão gostoso. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, sabe, que acompanha o trabalho que a gente faz aqui muito na raça, né? Você falou de guerreiro mesmo. A gente faz na raça. É o que a gente faz há muito tempo. Sim. Mas eu quero que você deixe uma mensagem sua, que você quer falar assim para quem está nos assistindo. Olha, só emendar uma outra coisinha, que a gente muitas das vezes não escolhe esses caminhos, a gente é colocada nesses caminhos. Eu sempre agi e sou sendo levada pela ausência e pela insatisfação, pelo sonho submisso das que me antecederam, pelos meus sonhos submissos. Eu não tô mais na vibe de criar só espaços para quem tá chegando, para as nossas crianças, para as nossas juventudes. Não, eu quero poder viver, eu quero poder gozar desses lugares que a gente tem construído. Claro. Sabe? E isso é sobre nós também. Não é só sobre um futuro que a gente está construindo, é sobre o presente. Eu quero poder não só sobreviver, como se disse, sabe? Eu quero poder viver
E nesses movimentos que a vida tem me colocado, agora tem mais um desafio que é novamente disputar a Assembleia de Minas Gerais. Assembleia essa que nunca teve um corpo preto, travesti, macumbeiro, quilombola. Então tem coisa boa, Então, mais nunca- coisa boa. Mas Aí. quebrando mais uma ausência. Te E a gente espera profundamente chegar nesse lugar e construir a partir dos nossos, das nossas, a partir do nosso saber, do nosso fazer. Nós temos um projeto de estado, de país, de cidade, que vem das nossas negruras. A nossa pauta não é só a pauta racial, mas também é. Sim. A nossa pauta não é só a pauta LGBT, mas também também é. é. Sem abrir mão da onde a gente vem, mas que a partir do terreiro a gente pensa um país. A partir das ausências da população LGBT, a gente dá conta de interseccionalizar e pensar toda uma Todo, nação. todo. Então, a partir desse apartheid social que foi nos imposto historicamente, a gente dá conta de levar um plano político de país. Então, isso é importante demais, assim. Então, acredito profundamente e peço que mais pessoas venham com a gente É nessa isso aí. nova empreitada. E a mensagem é que a gente sacralize as nossas existências. Que a gente se olhe com mais doçura, com mais gentileza. Que a gente possa se sorrir quando a gente se encontra pela rua, sabe? Já é demodê, já tá careta esse bicão, esse carão, né? certo. Vamos sacralizar as nossas existências. Nos Vamos celebrar. entender que temos mais pontos que nos unem do que nos separam. E esse corpo coletivo, sabe? Esse corpo que a gente vai ter que dar conta de não carregar esse alvo sozinho. E aí fica esse convite para as pessoas não brancas, que a gente sacralize as nossas existências, que a gente se cuide, que a gente se preserve, que a gente se aquilombe, que a gente se umbigue. E para as pessoas não negras, a gente diz, vem com a gente porque a gente precisa não só mais das cascas de bala, a gente precisa dos coletes à prova de bala. Isso aí. A gente precisa das pessoas não pretas estarem com a gente nesse lugar. A gente já deu conta, a gente já sabe que vocês acessam muito mais espaços que a gente. A gente precisa que vocês alternem esse lugar com a gente e, principalmente, a gente precisa que vocês arredem dos seus lugares de privilégio para que a gente passe a Entender, existir. Então, Certo. vida longa a esse projeto. Muito Que esse obrigada. projeto cada vez mais cresça, que a gente não perca de onde nasceu, Sim. mas que ele cada vez mais seja essa plataforma de troca, de conexão. A partir desse advento, que é a comunicação, que é Exu, Sim, o tempo todo. mas que também extrapole desse lugar, né, do podcast, do diálogo aqui entre a gente, e que alcance outras pessoas com consciências emancipatórias. Ai, muito obrigada. Ai, meu coração até dói da gente finalizar, porque tá tão gostoso, mas a gente precisa. A gente Mas faz o quero- 2, o 3 Faço dos parte próximos. 2, parte 3. Quero te agradecer de verdade, de coração. Foi muito boa a troca. Muito obrigada. E sigamos muito axé para nós. Grata, axé, é isso, um gunzo. Obrigada. Obrigada você que esteve com a gente até agora, até aqui. Deixe os comentários. Se você quiser deixar perguntas, também é importante, a gente consegue, tá? Depois passar para a Júlia, para responder, e a gente dá sequência nesse bate-papo nos comentários também. Ok? Muito obrigada pela companhia e até o próximo.